Olá pessoal, espero que estejam bem. Eu sou o professor Darlan, estou falando com vocês aqui. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre coeficientes da função do segundo grau. Aqueles coeficientes que confundem, né, a cabeça. Para que serve o A? Para que serve o B? O que acontece quando eu mudo eles, né? Então a nossa ideia hoje é fazer um apanhado sobre isso. Vamos pegar um exercício, vamos resolver junto. E a ideia é que hoje vocês saiam daqui sem dúvidas, ok? Joia. Precisarem falar comigo, qualquer coisa, agradeço a atenção de vocês assistindo. Vamos lá, vamos começar já. Aqui estão minhas redes sociais, precisarem falar comigo, qualquer coisa. Peço para, se gostarem do vídeo, segue lá, curte lá. A página do Facebook, bem bacana, tem bastante seguidores. Joia? Então, vamos para o que interessa. Eu deixei aqui preparado para a gente, né, a tela, e coloquei um gráfico aqui já, um plano cartesiano, para a gente já poder desenvolver os pontos, tá? Eu pensei numa função e a gente vai fazer a seguinte função hoje. Vamos colocar aqui, seria a seguinte, ó, f de x é igual a x quadrado menos 5x mais 6. Joia? Então, a partir dessa função aqui, vocês podem tirar todos os conhecimentos, todos os conceitos que eu aplicar para essa, eles vão servir para as outras também, para qualquer valor, para incompleta, para qualquer uma delas, tá? Lembrando que esses conceitos que a gente estudar hoje valem para todas as funções. Muito bom. Então, vamos começar pelos coeficientes. Com esse coeficiente A. O A é aquele coeficiente que sempre acompanha o termo do x quadrado. Ele não pode ser zero, né? Se ele for zero, ele zera o x quadrado e eu tenho uma função no primeiro grau. Então, vamos lá. O A tem que ser maior ou menor do que zero, não pode ser zero. E ele define para mim a concavidade da minha função. Tá? Lembrando sempre que a função do segundo grau, lá na forma gráfica, ela recebe o nome de parábola. Vou colocar aqui, ó, parábola. Joia? E a parábola é aquela curvinha, né? Para cima ou para baixo, ok? Para cima ou para baixo. Vamos tentar desenvolver uma hoje, fazer todos os cálculos necessários para a gente pegar essa função e entender como que essa função seria representada no gráfico. Joia? O meu A, nesse caso, vocês conseguem perceber aí que ele é 1, né? Quando não tem nada na frente do x, é 1. Então, meu A vale 1. Joia? E nesse caso, ele é positivo, mais 1, né? Certo? Quando o meu A é positivo, ele me gera uma parábola. Vou fazer um esboço aqui para a gente poder entender. Não é o que vai acontecer, tá? Mas é uma parábola dessa forma, para cima. Olha lá, concavidade para cima. Ela tem um ponto de mínimo aqui, ó. Joia? Então, isso acontece quando o A é positivo. A fosse 1, 2, 3, qualquer valor positivo. Quando o meu A é negativo, menor do que zero, vai acontecer isso aqui, ó. Tá? Ela vai ter um ponto de máximo, ok? A concavidade é para baixo. Quem define se ela é para cima ou para baixo é o A. Beleza? Acho que sim, tranquilo. Qualquer coisa, coloque as dúvidas aí nos comentários, tá, gente? Então, meu A é positivo, vale 1. Meu B é igual a menos 5, tá ali. E o B? O que o B ocasiona na minha função? O que o B faz na minha função? Qual que é a função dele, né, dentro dessa função? O que ele implica? Vamos lá. O B é negativo e o B sempre acompanha o x que é do primeiro grau. Tá ali, ó. Esse é o B. Vamos colocar aqui, ó, B. Aqui eu marquei A, aqui o B. Imagina que a minha função do segundo grau tem a forma de uma parábola. A gente já viu que ela é assim, né? Vocês conseguem perceber que ela tem um momento de descida, eu vou chamar de ramo de descida, e um ramo de subida, ok? E um ponto que é o ponto mínimo dela aqui, joia? Quando o meu B é negativo, essa minha parábola ela vai cortar o eixo Y, que é esse eixo, vou até marcar lá que eu não tinha marcado, vou marcar o eixo Y. Na descida, ela vai cortar o eixo Y em algum momento nesse pedaço aqui, ó, ok? Vamos lá, vamos tentar mexer isso aí para ver como é que seria isso. Olha lá. Ok. Tá vendo aqui a parábola na descida? Ó? Desse jeito que está aqui, eu estou andando com ela, tá? Se ela cortasse nesse momento aqui, ó, tá vendo que ela está cortando o eixo Y? O meu B seria negativo. Tá vendo que na descida? Quando eu fizer isso, ela vai estar cortando ele na subida. Olha lá. Esse lado de cá é a subida, né? Eu estou cortando na subida. Ok? Então, quando eu estou cortando na subida, o meu B é positivo. É sempre assim e sempre será, tá, pessoal? Não se preocupem. Então, está cortando na descida,
B negativo. Está cortando na subida, B positivo. Independente da concavidade ser para cima ou para baixo, certo? Beleza. Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui é um rascunho e não representa o que a gente vai calcular hoje aqui. Só vou deixar o Y lá. O Y está aqui. Tá lá. E o C? Vamos lá para o C. O C é o termo independente, ele fica sozinho, tá lá. Ele não tem ninguém com ele. Nesse caso, o meu C é positivo. Vou colocar C igual a 6. O meu C é o momento em que a minha função corta realmente o eixo Y, tá? Eu teria um ponto aqui, ó. Vou até fazer esse ponto já, vou fazer em azul aqui, ó. É o ponto 0 no X e 6 no Y. Mas como assim, professor? Imaginem vocês que que eu quisesse, que o X vai aparecer aqui em todos os valores de X, né? Que eu quisesse encontrar o momento em que X vale 0. Vou colocar aqui, ó, f de 0, certo? F de 0 é igual a 0 ao quadrado. Todo lugar que aparecer x eu vou colocar 0. 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 mais 6. Olha lá. F de 0. 0 ao quadrado é o próprio 0. 5 vezes 0, 0. Vou botar um menos 0 aqui, mas só por causa do sinal, tá? Mais 6. Olha o que aconteceu. Eu tenho uma situação que aqui zerou tudo, né? Vou até apagar, porque tá até estranho isso, né? Vou apagar, ó. F de 0 é igual a 6. Quando o meu x for 0, o meu y vale 6. E esse aqui é um ponto no plano cartesiano. x0, y6. Está ali o meu ponto. Isso vai acontecer sempre, tá? Então não se preocupe. Sempre que você olhar a sua parábola, isso vai acontecer dessa forma. Olhou o x, você já tem um ponto. Então nesse caso, eu vou até marcar em amarelinho aqui, ó. Já temos um ponto. A gente precisa calcular alguns, né, para poder fazer a parábola. Esse aqui vai ser o meu primeiro ponto. O segundo ponto que eu vou calcular, o segundo e o terceiro, se for o caso, vai ser a partir das raízes da função. Vocês lembram que raízes da função do segundo grau ou de qualquer função é o momento em que a minha parábola corta o eixo x, né? A gente viu que ela vai descer, vai passar pelo 6 e vai cortar o x em algum lugar. Como que eu descubro essas raízes? Utilizando as fórmulas da resolução da equação quadrática, a tão conhecida delta e Bhaskara, né? Um dia eu explico para vocês, se eu já não expliquei em algum vídeo, né? Que não é de Bhaskara essa fórmula. Os babilônios já calculavam por esse método muito antes, mas por alguns motivos Bhaskara acabou sendo homenageado com essa fórmula no Brasil, somente no Brasil, tá? Então vamos lá. Então vamos fazer assim, ó, x ao quadrado, deixa eu trocar a cor aqui. X ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a 0. Por que é igual a 0? Porque eu quero achar o momento que corta o eixo, tá? Por isso que é igual a 0, as raízes. Quando é igual a função a 0, eu encontro as raízes. E eu preciso calcular primeiro delta, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Já é? Vamos colocar aqui embaixo. Delta é igual. Quem é o b? Menos 5. Menos 5 ao quadrado, certo? Menos 4 vezes o a. O a vale 1, a gente já viu lá em cima, 1. Vezes o c, que vale 6. Tomem cuidado, sempre que o coeficiente for negativo, coloque ele entre parênteses, porque esse quadrado vale para todo mundo aqui, tá? Então, meu delta, menos 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 6, 6 vezes 4, 24. Menos 24. Regrinha de sinais, tá? Delta é igual a 1. Se o delta é igual a 1, agora eu vou calcular o x. X é igual a menos b, mais ou menos, a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. Vou fazer aqui na frente, ó. Eu vou ter 2x, x1 e x2, tá? Vou até marcar eles aqui, ó, x1 e x2. Ok? Boa. Menos b, menos 5, menos 5. Mais ou menos a raiz de 1 dividido por 2 vezes 1, que é o meu a, certo? Vamos lá. Menos 5 dá mais 5. Raiz de 1 é 1. Vou usar primeiro o positivo, tá? Mais 1 dividido por 2. 5 mais 1 dá 6. 6 por 2 dá 3. Concorda comigo? Beleza. Agora eu vou usar o negativo. Menos 5 dá mais 5. Menos 1 dividido por 2. 5 menos 1 dá 4. E 4 por 2 dá 2. Olha o que eu encontrei. Eu sei então que a minha função ela corta o eixo y no 3 e no 2.
Nesse momento, o y vale 0. Vamos colocar as coordenadas aqui. Ó. 3 no x e 0 no y. 2 no x e 0 no y. Joia? Então tá aqui. Ó. Esse aqui é um ponto. 2 e 0. Esse aqui é outro ponto. 3 e 0. Então ela vai descer. Vai passar para cá, vai cortar os dois e vai subir. Será que falta mais algum ponto? É importante que a gente tenha pelo menos mais um vértice aqui, né? O menor valor dela. Vamos calcular também o vértice da função? O vértice da função a gente calcula usando o x do vértice e o y do vértice, tá? Vou colocar a fórmula aqui. Fórmula do x do vértice é igual a menos b dividido por 2 vezes o a. Só isso, muito fácil. Quem é o b na função? Menos 5. Menos 5 dividido por 2 vezes 1. Então eu tenho 5 dividido por 2. Posso usar a fração mesmo? Pode usar a fração. Mas é mais fácil você localizar aqui usando o decimal, mas pode usar a fração sem problema nenhum, 5 meios. 5 meios, 5 por 2 dá 2,5, concorda comigo? Esse é o valor do x do vértice. Agora eu vou subir um pouquinho para a gente calcular o y do vértice, tá? Y do vértice é igual a menos delta dividido por 4 vezes o valor de a. A gente já calculou o delta aqui em cima e viu que o delta vale 1, tá aqui, ó, certo? Então vai ser menos 1 dividido por 4 vezes 1, que o a vale 1. Então, menos 1 dividido por 4, que é igual a 1 quarto. 1 quarto em decimal é 0,25, então menos 0,25. E aqui eu tenho mais um ponto que eu posso colocar lá no meu gráfico, ó, onde o x vale 2,5 e meu y vale menos 0,25. Beleza? Vamos transpor para cá. Concorda comigo que 2,5 está entre o 2 e o 3 bem na metade? É 2,5, né? Está aqui, ó. Então o ponto 2,5 está aqui. E o ponto 0,25 é a mesma coisa que 1 quarto? É como se eu pegasse de 0 a 1, dividisse em 4 partes, vamos dividir, ó, 1, 2, 3, 4, e pegasse uma. Então está bem aqui, ó. Vamos fazer o tracejadinho aqui. E esse aqui é o meu vértice da minha função. Vamos lá, vamos puxar minha função de volta para cá. Ela vai descer, vai passar aqui no 2, vai subir, passar no vértice e subir de novo para o infinito, ok? Seria interessante a gente ter mais algum ponto? Acredito que sim, ó. Vamos calcular quando x vale 1 e quando x vale 4. Vamos lá. Quando x vale 1 e quando x vale 4, é só você colocar, vou fazer até aqui do lado, tá? Para não ficar muita tela sendo escrita aí. Eu vou colocar f de 1. Melhor, acho para não polir o gráfico, vamos fazer lá embaixo mesmo, vai. A nossa função era essa aqui, né? Ó. F de x é igual a x quadrado menos 5x mais 6. Joia. Sempre que eu colocar um valor aqui no x, eu vou substituir na função inteira. Eu quero saber f de 1. Porque é um que está um pouquinho antes do vértice, tá? E um pouquinho antes da raiz. Por isso que eu escolhi 1, tá? Essa escolha é sua. Você pode escolher qualquer ponto que você quiser, que ele vai pertencer à sua função, tá? F de 1. Então, 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6. 1 ao quadrado, 1. Menos 5 vezes 1, menos 5 mais 6. 6 mais 1, 7, menos 5, 2. Concordam? 2. Então aqui eu tenho mais um ponto. Ó. Quando x vale 1, meu y vale 2. Vamos colocar esse ponto lá na função. Quando x vale 1, meu y vale 2. Está aqui, ó. Beleza? Perfeito. Agora vamos calcular quanto vale 4 também, para a gente já poder fechar esse exercício aí. F de 4 é igual a 4 ao quadrado menos 5 vezes 4 mais 6. 4 ao quadrado dá 16, concorda? 5 vezes 4 menos 20 mais 6. 16 mais 6 dá 22. 22 menos 20 dá 2. Olha que legal, ó. A gente encontrou que o x vale 4 e o y vale 2. Vou pegar essa coordenada e vou colocar lá no gráfico também. Está terminando já a nossa captura de dados aí, né? Quando x vale 4, olha lá o y, 2. Ele vai ser bem aqui, ó. E vamos descer aqui, ó. Olha que belezinha. Agora eu acho que é a parte mais difícil, né? Do liga os pontos, né? Liga os pontos lá do prezinho. Vamos lá. Quem fez prezinho aí vai lembrar, hein?
desce, ó, minha função ela vai passar no 6. Vou ver se eu consigo acertar de primeiro. Ela vai passar no 6. Ela vai passar aqui nesse ponto, ó, 1 e 2. Ela vai cortar aqui na raiz. Ela vai lá no vértice, sobe no 3 e volta, passa no 4 e vai embora, tá? Lembrando que a função do segundo grau ela é infinita lá para cima, tá? Ela é infinita lá para o outro lado. Então, os valores de y são a partir do valor que eu tenho aqui, menos 0,25, que é aqui, né? Deixa eu marcar ele aqui, ó. Menos 0,25. A partir daqui, todos os valores existem. E esse é o conjunto imagem da minha função do segundo grau, tá? Do menos 0,25 para cima, são valores que existem na minha função, ok? Já no x, se você parar para pensar que essa função é infinita para os dois lados, todos os valores de x aparecem na função, tanto para cá, ó, quanto para cá. E esse é o domínio da minha função, tá? Então, o domínio da função, dessa função que a gente está calculando, está nos reais, qualquer valor de x vai aparecer em algum momento na função, e quem é a imagem da minha função? É de menos 0,25 para cima. Todos eles são parte da imagem da função. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês todo o nosso cálculo, nossa resolução. Eu vou diminuir um pouquinho, acho que vai ficar legal para ver, ó. Tá? Tá aqui toda a nossa estratégia aí de cálculo, tá? Ok? Espero que vocês tenham entendido, gostado. Qualquer dúvida, voltem o vídeo, assista novamente, faça passo a passo, escolha outras funções, faça passo a passo, e aí você vai entender bem essa dinâmica. É importante para quem está estudando função do segundo grau entender bem esse passo a passo aí, essa construção do gráfico, ok? Numa próxima aula eu vou fazer o contrário, vou trazer o gráfico e a gente vai, a partir do gráfico, construir a nossa função, descobrir qual é a função daquele gráfico, beleza? Deixa eu voltar aqui. Voltei com vocês. Qualquer coisa, curte lá. Eu espero que vocês tenham curtido bastante o vídeo. Um abraço a todos. Esse sou eu. E aqui estão as nossas redes sociais, caso você queira seguir, né? Caso você queira contribuir com o canal de alguma forma. Joia? Abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.